E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo que se debruça, lá no primeiro reinado brasileiro, tá certo? Fazendo a correção das atividades. Então, por gentileza, peguem o livro de vocês, abram na atividade já respondida e acompanhem essa correção, beleza? Bora lá! Lá em leitura de documentos, ele pede para fazer o seguinte: analise as imagens a seguir. De um lado nós temos a obra de Jean-Louis Ernest Mousnier, de 1807, que basicamente fala sobre a representação da vitória de Napoleão na Batalha de Friedland durante a campanha expansionista na Rússia. E do outro lado nós temos a obra de Pedro Américo, que simboliza lá o grito de independência ou morte em 1888, basicamente representando o grito de independência do Brasil, lá feito pelo então príncipe regente Dom Pedro I. Então, baseado nessas duas obras, a letra A fala: indica a principal semelhança entre as pinturas apresentadas e uma possível razão para as afinidades artísticas entre elas. Bem, pessoal, fica claro que ambas as imagens indicam a glorificação de um herói de um grande conflito militar. De um lado nós temos o grande herói Napoleão liderando lá a sua frente de guerra na Rússia, expansionista na Rússia, e do outro nós temos o enaltecimento de Dom Pedro I e daquilo que ficou conhecido como o Grito do Ipiranga, onde a postura de Pedro I em muito se assemelha àquela que nós encontramos nas representações de Napoleão Bonaparte à frente do Império Napoleônico. Já a letra B, galera, fala o seguinte: destaque as contradições entre os fatos e o discurso pictórico de Pedro Américo. Discurso pictórico é de imagem, tá certo? Bem, pessoal, aqui é importante a gente destacar o seguinte: o grito de proclamação da independência do Brasil, em momento algum aconteceu com a participação da população e da sociedade brasileira de fato. Foi um evento que correspondeu aos interesses de uma elite, enquanto que o movimento lá de Napoleão acabou criando uma comoção e uma participação popular muito grande dentro da França. Além disso, o grito de independência não foi um ato tão grandioso como foram as expedições militares de Napoleão na Rússia. A gente tem que entender que foi um grito ali envolvido em uma situação lá com o dia do fico, com as exigências de Portugal para que o príncipe regente voltasse ao país. E ele ali em meio a uma expedição, tentando conquistar as populações e apoio político entre os grandes agricultores e os grandes latifundiários, ele vai ser forçado a declarar de maneira improvisada a independência do país. Então não foi um ato tão grandioso como está representado aí no quadro de Pedro Américo, tá certo? Já em aplicando conhecimentos, aqui nós vamos ter questões mais rápidas, papum, né? De um lado a pergunta, do outro eu já quero uma resposta bem sintetizada. Então a primeira questão fala: quais eram as principais atividades econômicas da sociedade brasileira na década de 1820? Bem, pessoal, aqui a gente tem que fazer um compilado de tudo que a gente sabe sobre a economia brasileira dentro do período colonial. Isso no caso vai ser o reflexo da economia brasileira na sua independência. Então, lá no sul do país nós temos a pecuária, com a produção e comercialização da carne de charque. No nordeste nós temos a economia açucareira, que já estava entrando em decadência há muito tempo. Na região centro-oeste nós temos a decadência da atividade mineradora e o comércio advindo das transições de pessoas interessadas no ouro, que acabou urbanizando aquela região. Questão 2. É possível reconhecer ainda hoje algumas heranças da monarquia constitucional adotada após a independência? Justifique sua resposta. Bem, pessoal, pessoalmente eu apontaria duas coisas.
O Brasil ele mantém os limites geográficos, as suas fronteiras quase idênticas ao que era naquela época. Então isso é um esforço muito grande para ser mantido aí por quase 200 anos. Outra coisa também é que a gente criou uma manutenção da nossa unidade política. Até hoje não houve uma fragmentação profunda do nosso território. É claro que nós perdemos lá a Cisplatina logo no início da nossa independência, mas mesmo assim nós mantivemos a nossa unidade política e territorial. Caso vocês tenham respondido alguma coisa diferente aí, alguma resposta bem interessante, deixem nos comentários, tá certo? Que eu vou responder com o maior prazer para vocês. Questão 3. Leia com atenção o texto e faça o que se pede. As ruas estão, em geral, repletas de mercadorias inglesas. A cada porta, as palavras superfino de Londres saltam aos olhos. Algodão estampado, panos largos, louça de barro, mas acima de tudo, ferragens de Birmingham podem se obter um pouco mais caro do que em nossa terra nas lojas do Brasil, além de sedas, crepes e outros artigos da China. Maria Graham, Diário de uma Viagem ao Brasil. E a questão que segue o texto: identifique e analise uma causa histórica para as condições sociais e econômicas observadas pela inglesa Maria Graham. Bem, o texto claramente aponta para uma relação intrínseca entre a economia brasileira e a economia inglesa. É importante a gente destacar que isso não era novo, isso não era novidade. Foi assim no processo de independência. A Inglaterra mediou a nossa autoridade política ao longo da independência. Aconteceu durante o período joanino. A Inglaterra financiou e organizou a vinda da família real para o Brasil. Durante o nosso período colonial, os ingleses se fizeram muito presentes em nossas fronteiras. Então as relações entre Brasil e Inglaterra datam lá do período do período colonial. Então isso que a Maria Graham aponta aí no seu texto, no seu diário, é um reflexo dessa herança ainda do período colonial. Questão 4. Identifique o papel do Brasil no cenário econômico internacional a partir do século XIX. E aí, pessoal, qual seria a participação do Brasil dentro do cenário da economia internacional? A gente não tinha indústria, não tínhamos um comércio muito forte, nem interno nem externo. Nós surgimos como país já devendo, literalmente. A gente acabou contraindo a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra para que Portugal reconhecesse a nossa independência. Então o Brasil ele vai nascer com as pernas quebradas, economicamente falando. Então uma das grandes características que nós podemos destacar é a dependência econômica em relação aos países mais desenvolvidos financeiramente da época, mais especificamente vindo lá do continente europeu e mais especificamente ainda a Inglaterra industrializada. Então, como a gente tinha uma dependência muito grande, não tínhamos um nível técnico científico muito avançado para incentivar o desenvolvimento de uma indústria aqui no Brasil, então basicamente o que a gente fazia era o quê? Fornecer matéria-prima e comprar produto industrializado, fornecer matéria-prima e comprar produto industrializado. Então a nossa economia e a nossa participação nesse comércio internacional, nesse cenário econômico internacional, era de principal fornecedor de matérias-primas agrícolas. Então a nossa economia basicamente era uma economia agroexportadora baseada no sistema de plantation, e éramos o mercado consumidor das grandes potências industriais do mundo naquela época. E a última questão, para finalizar essa bateria de exercícios, a questão 5 fala: o trabalho é incessante. Aqui uma chusma, ou seja, um grupo de pretos seminus, cada qual levando à cabeça seu saco de café, e conduzidos à frente por um que dança e canta ao ritmo do chocalho ou batendo dois ferros um contra o outro, na cadência de monótonas estrofes a que todos fazem eco. Dois mais carregam no ombro pesado tonel de vinho, entoando a cada passo melancólica cantilena. Além, um segundo grupo transporta fardos de sal sem mais roupa que uma tanga, e indiferentes ao peso como ao calor,
apostam corrida gritando a pleno pulmão. Acorrentados uns aos outros, aparecem 6 outros com um balde d'água à cabeça. São criminosos empregados em trabalhos públicos, também vão cantando em cadência. Ernest Abel, O Rio de Janeiro e seus arredores, em 1824. Então, diante desse texto aí, escrito pelo viajante Ernest Abel, nós temos que interpretar o que é que ele estava querendo através dessas alternativas de A a E. A letra A fala: a presença de um número significativo de negros na sociedade brasileira da época e as tarefas cotidianas que, como escravos, eram obrigados a realizar. Essa parece interessante, mas pode ter outra mais específica. Bora lá, letra B. O estado de rebelião dos escravos brasileiros coagidos a um trabalho extenuante sobre os olhos dos senhores e permanentemente acorrentados. Isso daí não fica claro. Tem grupos que não estão acorrentados, outros que não estão fazendo trabalho extenuante, muito pelo contrário, estão se divertindo. Então essa B aí está incorreta. Letra C. Uma visão positiva e otimista da sociedade dos trópicos, em que o trabalho é acompanhado pela música e pela dança. Eu acho que não. Ele está falando aí de trabalho como se fosse um trabalho assalariado, mas o texto fica claro que seria um trabalho o quê? Escravo, a gente está falando de escravidão. Então essa C aí pode ficar um pouco descartada. Letra D. O ritmo do trabalho urbano determinado pelas imposições do processo de industrialização que se iniciava na cidade do Rio de Janeiro. Para quem prestou atenção nos meus comentários da questão anterior, vocês entenderam muito bem que o Brasil estava longe de iniciar qualquer industrialização por aqui. Então essa D aí pode riscar do mapa. E a letra E, a ineficácia da mão de obra escrava no trabalho urbano quando comparada à produtividade do trabalho assalariado. Em momento nenhum o texto faz uma comparação de um grupo com o outro. Então a letra mais correta aí, apesar dela ser um pouco rasa, né, um pouco superficial, seria a letra A. Então é isso, minha galerinha. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Para a próxima aula, eu quero que vocês façam a leitura do capítulo 3B. É isso mesmo, a gente já está quase terminando esse livro de história, tá certo? Então eu desejo a todos vocês uma ótima semana, um ótimo esforço no processo de estudo EAD, né, nessa nova modalidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixem de comentar aqui no vídeo, tá certo? Esses comentários são exatamente para isso, para nós interagirmos. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, eu vou estar aqui para estar lendo, no caso, né, não escutando. Então desejo a todos uma ótima semana e até o próximo vídeo.